Do São Paulo, negociação milionária aqui no SPFC de última hora, pessoal. A imprensa esportiva encantada com o SPFC, trazendo, pessoal, informação aqui do próximo jogo. O vídeo está muito interessante, pessoal. Nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos colocar na tela aí os números do Thiago Mendes na Europa, os números do SofaScore. Na Europa são bons. Na Europa são bons. Lille e Lyon, ele não está mais na Europa, mas ele jogou 215 jogos, 172 como titular, fez 7 gols, 20 assistências, 87% de acerto de passe, 57% de acerto no passe longo, 322 desarmes, 320 interceptações, eficiência nos duelos de 55% e cartões amarelos 35%. Ali do ladinho direito, o mapa de calor dele. O mapa de calor é o que interessa pro Thiago Mendes. Ele é um jogador onde ele joga? Em todos os lugares. Exato. Né? Seria... em todo lugar. Agora, esse é um mapa de 2 anos atrás, esses números, antes de ele ir para o Qatar. No Lyon ele foi ótimo. Né? O Lyon ele era o principal marcador do Messi. Ele jogava contra o Neymar, o Messi e o Mbappé. Aí depois foi pro... No Qatar ele joga, machucou no Qatar, tá? É outra coisa. O Qatar, os caras até jogam... fisicamente ele está diferente. Né? Então o São Paulo está contratando um jogador com 2 anos de atraso. Aliás, todos os jogadores do São Paulo contratam são com 2 anos de atraso, porque é a realidade atual do clube, cara. O Qatar, o que dificulta é o lance de parte física mesmo. Exato. É isso que é a preocupação. Se joga lá 40 jogos no ano no máximo. Uma vez eu olhei lá, cara, o Guedes já estava lá meses e meses. Aí eu falei, me deu curiosidade, quantos jogos o Guedes fez? Tinha feito 25. O Corinthians em abril tinha 25. Exato. E ele tinha feito 25 em 8 meses, 9 meses. Um negócio meio surreal, assim. Joga uma vez a cada 10 ou 15 dias, tá? Uma vez por semana. Negócio bem tranquilo. Agora, ainda sobre a questão do São Paulo, Thiago Mendes e tudo mais, como diz você, eu digo também, né? Tem uma questão de comunicação no São Paulo. Se o São Paulo estiver sangrando agora, para daqui 2 anos, sei lá quanto, tiver uma situação ok, eu aposto que a torcida, onde é que é assim, né? É assim, daqui 2 anos tá legal? Beleza. Mas nem isso se sabe. Não. Porque a gente não sabe as condições, não sabe se o fundo está arrecadando, não sabe se daqui a 2 anos vai resolver. Porque quando começa a aparecer números, os números são ruins. Eu vou te falar uma coisa, se eles fossem claros, até para a leitura da arquibancada ser mais fácil, ó, janela de janeiro, não temos R$1. Janela de julho, já temos um tantinho. Exatamente. Ficaria bonito. Terceira janela, ó, vamos ter tanto. Se tivesse um cálculo para a arquibancada falar, caramba, eu entendi, hein? É 0, 30 milhões, 45 milhões, e vai aumentando a possibilidade de sobrar um dinheiro, ficaria de melhor entendimento. Então, mas isso não aparece em lugar nenhum, né? Não aparece. Aí você pode ter 2 interpretações, porque o presidente tem dificuldades de se comunicar claramente, objetivamente, e a segunda é que ele não está seguro do que está acontecendo agora. Se você reparar só em janelas, a segunda opção ganha força. A última janela do São Paulo, né? Janela porque, olha a janela do Santos, o que foi a janela passada do Corinthians, o que é a janela do Palmeiras. A janela passada do São Paulo, ela começou com uma política. São Paulo vai contratar 2 jogadores jovens, no auge, que estão na Europa, estão disponíveis para empréstimos com cláusulas de compra dos direitos lá na frente. Vamos rejuvenescer o elenco, trazer fôlego novo. Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Começou a janela com os 2. Olha lá. Passa 45 dias da janela. Do começo da janela para o final, mudou, já mudou. Aí o Casares já falou, galera, ó... Não. Chega. Não vai dar, nós vamos quebrar. Vamos mudar o rumo. Aí o São Paulo completa a janela com, no último dia, Jamal, Lewis e Santilon. Na linha da Xepa, né? Na Xepa, empréstimo meio gratuitos com não sei o que lá. Os 2 já foram devolvidos. Então, ao final da janela passada já dava esse indicativo. Mas talvez, Vessone, o São Paulo não soubesse. O que me dá a entender que a direção de futebol, que é uma parte nessa engrenagem, o futebol é o principal, mas não é só o futebol não que tem. Hein? É como você falou, você ter o superávit do Palmeiras, uma arrecadação de 1 bilhão, tudo tem que funcionar bem, principalmente venda de jogador, eu sei. Mas tudo tem que funcionar bem. O patrocínio, o clube social não pode dar prejuízo. Senão não passa de 1 bilhão de jeito nenhum. O show tem que dar lucro e não prejuízo. Então, né? Então, tem um monte de coisa. O que eu acho que aconteceu é que a direção de futebol do São Paulo, com uma meta
vocês vão ter que reduzir a folha em 1,5 milhão, ela teve um norte, que pode ser bem discutível, mas ela teve um norte. Eu vou melhorar o meu time titular em termos de qualidade, em detrimento do meu elenco. E aí ela traz, sem pagar direito federativo, traz 4 jogadores, se o Thiago vier, serão 5, e tira da folha de pagamento 18, sem pagar para o direito federativo. E economiza 1,5 milhão na folha de pagamento. Então a direção de futebol de São Paulo está se virando nos trinques. E só para não deixar o Casares fora da história, como se ele estivesse esquivando completamente, ele tem sido fundamental nas contratações do São Paulo pelas relações pessoais dele. Sim, o Wendel, o Oscar, o Thiago Mendes agora. Mesmo o Cedric, que ele tem relação com... Aí tem a questão política, mas é uma relação que tem. E eu queria fazer um outro elogio. Eu acho que para quem não tem nada, ter conseguido contratar 2 laterais esquerdos, que era a maior carência, o lateral direito, eu acho que fez bastante coisa. Moreira pra cá, não sei o quê, consegui mais um. Sabe, se virando ali nos 30, tentando a engenharia e tal. Eu acho que conseguiu, cara. É verdade. Pra quem não tinha nada. Sim, eu acho que a única armadilha, Vessone, nessa política é você ter um time muito velho. Isso é inevitável. Porque um time que, quando você contrata só jogadores que ficam livres no mercado, ele vai ficar velho. O time do Corinthians não é velho, o time do Palmeiras muito menos. O time do Flamengo envelheceu, mas nem tanto. Tinha muito jogador. O time do Botafogo nunca será velho. O Corinthians já teve isso, por isso que nós estamos falando. Por mais que alguns jogadores do Corinthians já fisicamente não estivessem bem. Não é o caso até dos caras do São Paulo. Eu acho que hoje você não dá para comparar o Renato Augusto, que era o melhor do Corinthians lá atrás, com o Lucas, hoje fisicamente falando. Mas você passa a ter uma média de idade muito alta. E saindo o Pablo e vindo o Thiago, por exemplo, se vier, é mais um cara de 30 anos, acima de 30 que vem. O São Paulo está aí, tentando uma negociação ainda com o Thiago Mendes. O Luan e o Liseiro não vão ser colocados à disposição, mesmo com a contusão do Pablo Maia. E o Ferreirinha está à disposição aí, Arnaldo, para as quartas de final do Paulista. Mas a questão aí, tem a janela se fechando amanhã. Será que vai dar para o Thiago Mendes? Pouco provável, né? Bom, primeiro, né, o Luan e Liseiro não integrados, eles ocupam espaço na folha de pagamento. O São Paulo também tem uma folha de pagamento com faixas, né? Sim. Uma do Palmeiras, não tão... mas aí é a faixa D, E e F, né? ABC do Palmeiras, do São Paulo. São Paulo tem jogadores caros. Verdade, sem dúvida. Vários jogadores muito caros. Né? Só que não tem praticamente a faixa B, né? Sim. E a folha de pagamento do São Paulo, ao contrário da do Palmeiras e dos principais clubes do Brasil, ela teve uma redução de 1,5 milhão para esse ano de reais, no final das contas, e ela não está entre as 10 do futebol brasileiro. Entre as 10. Brasileiro. A folha de pagamento do São Paulo não está entre as 10 do futebol brasileiro. Enfim, isso tudo explica esse ano do São Paulo, explica, né, Tironi, nas nossas apurações, interpretações, porque a direção do São Paulo, o presidente do São Paulo, não esclarece coisas muito importantes em termos financeiros, e foi um passo que ele decidiu dar como presidente do São Paulo. Tanto a questão do FDIC como a questão da base, que está tendo um monte de coisa. A base está contratando. A base está contratando, exatamente. O profissional não pode contratar. Mas a base está fora do FDIC? Então. Porque é mais barato também, né? Sim, claro, mas que tá. Mas tem uma outra coisa rolando em paralelo, que é a venda de parte da base para um parceiro. Eu ia perguntar, será que tem a ver com isso? Certamente, né? A política, vou começar pela base, porque a base trouxe o Negrutti como substituto do Pablo Maia. O Negrutti, capitão da Copinha, já está treinando de volta depois das férias no time profissional. E aí, você tem o time campeão da Copinha e começa a contratar um monte de jogador da idade da turma. Isso vai muito de encontro com o que o presidente do São Paulo falou em algumas entrevistas sobre a ideia de ter um parceiro sócio na base para amplificar o número de jogadores talentosos jovens que possam render negociações. Um ou outro para o time principal e render negociação. O São Paulo já estava contratando um ou outro jogador da base, como o Palmeiras fez com o Estevão, por exemplo. O Palmeiras, que deu aula de base, ele não formou todos os seus jogadores, desde o berço. Pelo contrário,
a agressividade no mercado de base foi maior. Você vê como o Palmeiras fez? O Palmeiras foi mais agressivo na base nesse tempo todo do que no profissional. Só que pelo que a gente ouve, se você não tiver dinheiro, você não consegue ser assim, sabia? Então, não adianta só você ter vontade na base. mas aí você tem um se sócio. o pai não recebeu um dinheiro maior, se o garoto não... Isso, e aí o parceirão, né, seja o grego, é quem vai municiar uma sociedade na base. Precisa ficar claro isso. No profissional, o contrário, para esse ano. O profissional tem também obra de Casares para esse segundo mandato. Tem uma trava, tem uma limitação completa. É o orçamento engessado do futebol brasileiro. Não pode pedir empréstimo, não pode superar, não pode pagar para o direito federativo, não pode onerar a folha que está... E o São Paulo tenta contratar um jogador nesses moldes, com essas travas. Então, para o Thiago Mendes vir, ele tem que... O São Paulo não está negociando o Thiago Mendes com o clube do Catar ou com o empresário dele, propriamente dito, o Casares e a direção de futebol. O Thiago Mendes está sendo negociado na Galápagos, que é a empresa que controla o fundo de investimento do São Paulo, para ver se ele, eventual negociação, se adequa ao fluxo, às travas que a Galápagos tem. E para se adequar, o Thiago Mendes vai ter que vestir a camisa do São Paulo como ele vestiu algumas vezes, como fez o Wendel, como fez o Oscar. Ah, beleza, eu topo receber agora o salário X, que cabe na folha. A partir de 2026 ou a partir do meio do ano, eu pulo de faixa. As minhas luvas vão ser pagas lá na frente. Só assim que é possível, ou seria possível. Eu fiquei pensando, isso não configura uma... Tudo bem, pode ser de outro jeito, você pode ter driblado o negócio aí, o FIDIC, mas não é uma dívida que você vai pagar lá na frente de qualquer forma? Não, mas o FIDIC, ele visa... Claro, é que o São Paulo, se o São Paulo... O que eu quero dizer assim, o São Paulo não está economizando, ele simplesmente está empurrando o negócio para pagar depois. Ele está economizando nesse primeiro momento. O FIDIC tem travas imediatas e depois, óbvio, que com a amortização dos juros, você vai tendo mais fluxo de caixa e mais fôlego para... Se o São Paulo tiver nessa vida daqui a um ano, ele quebra, não tem time. Que é o que o Massa fala, você não tem time. Sofre no começo, respira, sobra um pouquinho mais, quebra respira. Esportivamente. Esportivamente, não financeiramente. Ele cai para a segunda divisão. Uhum. Não tem mágica. O São Paulo vai investir menos que qualquer time da Série A do brasileiro. Se bobear, investe menos que o Mirassol. É a decisão, é a tentativa. Agora, se você contrata um jogador, é como o Oscar. Você contrata que tem ainda... O Oscar tem um asterisco, né? Metade do salário dele é pago pelo patrocinador master do São Paulo. Se você fecha um contrato de 3 anos com o Thiago Mendes, você vai receber no primeiro ano... normalmente é o contrário. Você vai receber X, no segundo ano 2X e no terceiro ano 3X, de acordo com a estimativa do fundo de investimento, né? Então, essa tratativa está sendo feita com qualquer jogador. E até o São Paulo conseguir virar essa roda, vai demorar um certo tempo, né? E acho que essa situação, o Thiago Mendes não teria possibilidade, ou essa tentativa, se o Pablo Maia não tivesse se machucado seriamente. Não iam tentar, mesmo que o Thiago Mendes já tivesse colocado a camisa do São Paulo, já tivesse ido no jogo do Corinthians, a família já conversado com o Zubeldia, que está aqui atrás, tal, não sei o que lá. É porque é uma situação emergencial com uma lesão de um titular, uma lesão grave. Está perto da janela, faltam 2 dias? 2 dias, amanhã acaba. Né? Muito bom, pessoal, vai para você cada vez aí forte, hein? Se preparando para o próximo jogo, né? O SPFC é favorito, a imprensa esportiva já falando aí que o São Paulo tem chance sim de vencer o Inter de Limeira. E precisa aí, pessoal, o mercado da bola, sabemos aí que o São Paulo tá em negociação aí com né, pessoal, essa novela aí envolvendo aí, pessoal, né, pessoal, o reforço aí que deu o que falar na última temporada, e agora também o Thiago Mendes, né? Mas tem outra informação que chamou muita atenção, pessoal, de última hora aí. Foi aí, né? O Ibali, né? O Ibali recebeu o contato, né, do Rema aí, mas o São Paulo fez negócio com o Retrô e recebe 2 jogadores em troca, né? Remo ou Retrô, né? O São Paulo negocia
Ibali e recebe, né, 2 jogadores. O volante Ibali se despediu do elenco do Inter de Limeira e não seguirá no clube aí para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele atuou em 7 partidas aí do Campeonato Paulista e chegou a ser elogiado por conta de suas atuações enquanto pertence ao São Paulo. O senegalês aí de 22 anos, um jogador que tem muita promessa pela frente aí, né? Apenas 22 anos. 22 anos, né, pessoal? Tem tudo para que tenha muito sucesso ainda nos clubes brasileiros, né? E você acha que o Thiago Mendes vem? Deixa aqui sua participação, seu feedback. Se for novo aqui no canal, pessoal, um prazer. Nos apoia deixando seu like. Que logo a gente está de volta aí trazendo mais informação do time do coração do São Paulo. Sempre a gente procura os melhores conteúdos para que vocês possam ganhar tempo e ver aquilo que é da agrado de vocês. Então, aproveite, né, para se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube sempre entregue novidades e informações atualizadas do São Paulo.